No coração do Brasil colônia, homens armados com arcabuzes e cruzes avançavam para o desconhecido. Eram os bandeirantes, aventureiros que forjaram um império de ouro e sangue. Mas quem foram eles? Heróis ou algozes? No século XVII, São Paulo era um ponto esquecido do império. Isolada pela Serra do Mar e distante do luxo do litoral, a vila sobrevivia da troca, ferramentas de metal por comida, palavras em tupi por preces em latim. Aqui, nas casas de barro e nas roças de mandioca, nasceu um novo tipo de homem. Nem português, nem indígena, mas adaptado à terra que o via como invasor. A escassez era a lei. O ouro não havia chegado, e o preço da sobrevivência se pagava em sangue e alianças frágeis. Bartira, filha do cacique Tibiriçá, personificava essas alianças. Casada com o português João Ramalho, sua família era a ponte entre dois mundos. Seus filhos carregavam nomes cristãos e histórias indígenas. Mas essa mistura não era paz, era estratégia. Os colonos precisavam de guias para o sertão, os indígenas, de proteção contra inimigos ou contra os próprios bandeirantes. Entre 1620 e 1650, enquanto a coroa portuguesa condenava a escravidão indígena no papel, São Paulo vivia de um comércio silencioso. Homens, mulheres e crianças eram registrados como peças em livros de contabilidade. Nas florestas, as bandeiras agiam como máquinas de guerra, facões afiados contra bordunas, pólvora contra flechas. A lei era a letra morta, e a ganância, a única língua falada. Os sobreviventes eram arrastados por semanas até São Paulo. Nas feiras da vila, mães eram separadas de filhos sob o olhar apático de autoridades. O ouro ainda não brilhava, mas o sangue já regava o sertão. Cada peça vendida em São Paulo alimentava um ciclo de violência. Mas no rastro das bandeiras, uma pergunta ecoava: até quando o sertão suportaria tanta crueldade? Em 1674, Fernão Dias Pais Leme partiu de São Paulo com uma promessa: encontrar esmeraldas que rivalizassem as da coroa espanhola. Mas o sertão não entregava seus segredos facilmente. Meses viraram anos. Homens morriam de febres que arrancavam a alma pelo suor, ou tombavam sob flechas de povos que defendiam suas terras. O que eles carregavam de volta não eram gemas, mas pedras verdes e inúteis, quartzito, um engano da natureza. A riqueza prometida era miragem, mas cada picareta no chão desvendava, sem querer, um caminho. O ouro estava mais perto do que imaginavam. Fernão Dias morreu sem ver o fruto de sua obsessão. Mas nas trilhas abertas por sua loucura, outros bandeirantes seguiriam. E desta vez, as expedições não guardariam segredos. O sonho das esmeraldas morreu com Fernão Dias, mas despertou outro, mais voraz. E enquanto o ouro brilhava nas mãos de novos conquistadores, o sangue secava no chão. Em 1630, enquanto a Europa celebrava a fé nas catedrais de mármore, nas missões do Paraguai, jesuítas e guaranis construíam um sonho frágil. Aquele amanhecer começou com preces, mas terminou em sangue. Raposo Tavares e seus homens não vieram por ouro, vieram por corpos. Nas cartas enviadas à coroa, um padre descreveu o indescritível: mataram os homens e levaram as crianças. Nem a cruz os deteve. As reduções jesuíticas eram um espinho na ambição bandeirante. Ali, indígenas não eram peças, mas almas. E para os homens de São Paulo, isso era intolerável. O massacre das missões não foi uma batalha, foi um aviso. A terra pertencia aos que ousavam rasgá-la com ferro, não aos que rezavam. O massacre ecoou além das fronteiras. Para a coroa, foi um incidente distante. Para os bandeirantes, mais um troféu. Mas nas memórias guarani, aquele dia nunca acabou. No coração de São Paulo, um monumento de concreto e bronze guarda uma pergunta incômoda: como lembrar aqueles que expandiram fronteiras, mas apagaram culturas? Para alguns, Borba Gato é um herói que desenhou o mapa do Brasil. Para outros, um símbolo de extermínio. Enquanto a tinta vermelha escorre como sangue seco, vozes indígenas ecoam: nossos avós ainda contam as histórias daqueles que incendiaram aldeias. Mas nas salas de aula, ensina-se que, sem eles, este país caberia na metade do papel.
O legado dos bandeirantes é um espelho quebrado, cada fragmento reflete uma verdade diferente. Nas cicatrizes do passado, o desafio permanece: como honrar a geografia de um país sem apagar a memória daqueles que foram apagados? Os bandeirantes escreveram a história com facões e ambição. Cortaram matas, nomearam rios, e desenharam fronteiras na pele do sertão. Mas nas dobras desse mapa, outras histórias resistem. São as vozes dos que sobreviveram, das florestas que renascem, das crianças que plantam árvores onde antes houve ferro. Seu legado não é um ponto final, mas uma interrogação. Hoje, o desafio não é esquecer o passado, mas decifrar seus ecos. Como lembrar sem repetir? Como honrar a terra sem negar o sangue que a regou? A resposta talvez esteja não nos monumentos, mas nas raízes que ainda respiram debaixo do asfalto. Se você chegou até aqui, obrigado por embarcar nessa jornada pelos caminhos e contradições dos bandeirantes. História não é só passado, é reflexão. E essa conversa não para por aqui. Deixe seu like se aprendeu algo novo. Inscreva-se para mergulhar em mais histórias do Brasil. Comente, como você acha que devemos lidar com o legado dos bandeirantes hoje? Sua opinião importa. Cada like, cada inscrição, ajuda a levar essa discussão adiante. Compartilhe com quem ama história, ou com quem acha que já sabe tudo sobre o Brasil. Até a próxima aventura!